Graça e paz no nome do nosso Senhor e Salvador. Tá saindo o som? Tá, né? E Salvador. As crianças podem ir com a Maria Rita. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Eu acho que já está ali, né? Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Senhor, eu quero agora colocar a nossa mente diante do Senhor. Temos tantas inquietações, tantas necessidades, tantos pensamentos, mas agora é hora de aquietarmos o nosso coração e ouvirmos a voz do Senhor falando a nós. Por isso fala, Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o propósito da tua palavra, o propósito que o Senhor separou para nós nessa noite. Abra os olhos do nosso coração, mas abra também os olhos do nosso entendimento, para que a tua palavra encontre vida. Muito obrigada, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a palavra do Senhor seja vida em cada um de nós. Há 2 semanas atrás, nós comemoramos, né? Foi o Dia Internacional da Mulher, né? Acho que foi 8 de março. E as redes sociais, elas ficaram totalmente tomadas de mensagens parabenizando as mulheres, dizendo quão forte, né, nós somos e tantas outras coisas nesse dia. Algumas até mesmo relembrando conquistas de grandes mulheres na história, mas pouco ou nada se falou sobre aquele que mais valorizou as mulheres na história, aquele que trouxe à mulher dignidade, aquele que tornou a presença da mulher visível na sociedade, aquele que fez com que as mulheres pudessem ser notadas e valorizadas como criação de Deus e não como um objeto, que é nosso Senhor Jesus. Jesus, ele abriu o caminho para que as mulheres pudessem segui-lo como mestre, o que era proibido naquela época. Somente homens podiam seguir o mestre, o líder espiritual, e Jesus aqui abriu, né, esse leque. E eu gostaria então que dentro desse texto
nós pudéssemos aprender algumas coisas com uma dessas mulheres. Não apenas para as mulheres, mas para o crente, homem e mulher de Deus. Como nós podemos servir ao Senhor com alegria, com amor, com fidelidade. Então, uma dessas mulheres, aqui a história nos fala de duas, é Maria, que com certeza você já deve ter escutado vários estudos, várias pregações sobre a irmã de Marta e Lázaro. Mas essa mulher, ela tem um perfil muito interessante para nós. É uma mulher desinibida, uma mulher corajosa, uma mulher sincera em seus sentimentos, uma mulher sábia. E em 3 ocasiões, o Novo Testamento vai falar de Maria e da sua postura perante o Mestre, perante o Senhor Jesus. Nas 3 vezes que o Novo Testamento nos fala de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, vai citá-la aos pés de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nesta noite. Quando uma vida está aos pés de Jesus, o que significa para nós hoje, numa cultura tão distante da jovem Maria, daquela mulher que rompeu todos os preconceitos da época para seguir Jesus? Em que situações nós podemos imitar Maria? Eu quero convidar você a olhar comigo o texto do capítulo 10 e depois nós vamos caminhar em alguns outros. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para esse texto e para a vida dessa mulher é que aos pés de Jesus eu encontro orientação para a vida. Tem gente que busca orientação em horóscopo, né? Que pela manhã vai procurar o horóscopo. Tem gente que procura orientações para a vida em determinados gurus, líderes espirituais. Mas aqui nós vemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é a única fonte segura para nós encontrarmos orientações para a nossa vida, porque eu e você, nós sofremos de necessidades reais. Nós nos preocupamos com o dia a dia da nossa vida. Você se preocupa se você é uma mulher, você se preocupa com o jantar, com o almoço. Se você é uma mulher e trabalha fora, com o seu trabalho, como você vai conciliar as duas coisas. Se você é homem, você se preocupa no sustento do seu lar, nos seus filhos. Nós nos preocupamos com a educação, nos preocupamos com saúde, com o futuro, né? Com o nosso amanhã, com as contas a serem pagas. E nesse corre-corre da nossa vida, nesse pensar nas coisas que nós precisamos fazer e dar conta no dia a dia, às vezes nós nos preocupamos tanto com o agora, tanto com o nosso físico, tanto com as nossas necessidades pessoais e reais e familiares, que nós nos esquecemos que a nossa alma tem fome de Deus. Muitas vezes nós matamos a nossa alma de fome, de sede espiritual. Nós deixamos com que a nossa alma sinta necessidade, ela se desidrate, ela se desnutra de Deus, da presença do Senhor Jesus na nossa vida. E Maria nos mostra o quão necessário é equilibrarmos as nossas horas, equilibrarmos a nossa vida entre o prático, entre as nossas necessidades reais, mas também com as nossas necessidades espirituais. Porque só assim nós vamos ter
condições de receber de Deus as orientações que nós necessitamos na nossa vida. Jesus estava indo para Jerusalém, e ele vai então, ele se hospeda na casa de Maria e Marta e Lázaro. E é interessante que Marta vai fazer muitas coisas, vocês já sabem a história. Toda criança na escola dominical aprende essa história. E ela vai se ocupar, ela vai se preocupar com a comida e com outras coisas. Mas Maria, ela tinha uma outra necessidade. Naquele momento, o que Maria necessitava era ouvir, alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma. Ela precisava ouvir o Mestre. Amarmos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amarmos ao próximo como a nós mesmos, só é possível quando nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo e de todo o coração, e oferecermos a nossa vida no altar diariamente, constantemente, assentados aos pés de Jesus. Porque olha só, Marta foi reclamar, e Jesus vai dizer: Marta, você está tão preocupada com tantas coisas. E não é assim, gente. Quando você tem um problema, você quer resolvê-lo, você se preocupa. E eu não sei se você é igual a mim, mas eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. Então, aquilo vai ficando, e enquanto eu não consigo ver uma resposta, algo palpável, aquilo traz agonia. E se eu não aprendo a me assentar aos pés de Jesus, as minhas necessidades, as minhas preocupações, que são reais, elas acabam tomando uma proporção tão grande que eu não percebo a presença de Jesus, que eu não ouço Jesus dizendo assim: olha, você precisa agora sentar. Esquece a louça para lavar, esquece a conta para pagar, esquece o trabalho que ficou no escritório. Agora é hora de você se assentar aos pés de Jesus. E aí, meus irmãos, nós vamos entender a profundidade, o que é Mateus no capítulo 6, quando Jesus vai dizer que a gente é ansioso pelas nossas necessidades. Olha, vocês ficam preocupados com o que vocês vão se vestir, vocês ficam preocupados com o que vocês vão comer, vocês ficam preocupados com o dia de amanhã, mas basta cada dia o seu mal. Por quê? Porque o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, ou estas coisas que vocês se preocupam, estas coisas, o alimento à mesa, a roupa com que você vai vestir, as suas dificuldades, as suas preocupações, tudo isso vai ser o quê? Acrescentado. Tudo isso vai ser suprido, tudo isso vai ser, de alguma maneira, ser realizado por Deus na nossa vida. Talvez não como eu quero, talvez eu quisesse comer, um bife, né? E o Senhor vai colocar na minha mesa um ovo, não é bênção? Eu queria bife. Por alguma razão, Deus não me deu o bife aquele dia, mas não quer dizer que Ele não possa me dar amanhã, ou que Ele não possa me dar depois de amanhã. Mas o que Ele promete é que todas as coisas que eu e você precisamos na nossa vida, Ele supre e Ele acrescenta. Mas aonde eu vou aprender isso? Aos pés. Porque Marta, ela estava querendo justamente dar o melhor, e o problema não era Marta fazer isso para Jesus, o problema não era o serviço de Marta, o problema é que ela não conseguiu separar as oportunidades, não conseguiu separar o momento, ou talvez porque naquela hora a alma dela não tivesse sentido sede.
Não acredito. Eu acredito mais que Marta estava servindo ao Senhor de outra forma, mas ela não conseguiu discernir que Jesus é o mais importante e o melhor que nós podemos ter e desfrutar a presença dele. Mas há também uma outra circunstância que nós podemos aprender com Marta, com Maria. Nós recebemos aos pés de Jesus a orientação, nós recebemos aquilo que nós necessitamos, mas nós recebemos o conforto para nossa alma. Olha o que João fala para nós no capítulo 10. Melhor, João capítulo, é isso mesmo, 11, perdão. João capítulo 11. Olha aqui os versos 28. Deixa eu achar aqui o verso 28 até o 33. Diz assim: e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Espera que eu perdi aqui Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Às vezes, a arrogância nos leva a decisões ou a caminhos difíceis. Em outras circunstâncias, nós não adquirimos o entendimento correto daquilo que nós deveríamos fazer. Em outras, talvez nós somos levados pela nossa ingenuidade, tomamos decisões erradas, mas não importa. O importa é que a dor, a tristeza, bate na porta de todos nós em algum momento da nossa vida. A sensação de abandono, a sensação de que Deus não se importou com a minha oração, que Ele não a ouviu. Às vezes é difícil ver Deus dentro de uma circunstância. E a doença de Lázaro, meus irmãos, eu já preguei aqui sobre isso, eu não quero me ater a isso, fez com que Jesus fosse chamado pelas irmãs e ele não foi. Ele, talvez, como na situação da filha de Lázaro, ele não foi no momento em que foi chamado. Porque Jesus não é obrigado a fazer aquilo que a gente quer na hora que Ele quer. Jesus tem os seus próprios meios de agir na minha e na sua vida. E segundo a percepção daquelas irmãs, Jesus chegou atrasado, porque Marta falou: Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. E quando Maria foi aos pés, Maria novamente se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Jesus, se você estivesse aqui, a minha história estava sendo outra. A minha família não estava vivendo a dor, não estava vivendo o luto. Jesus, o Senhor teria curado, meu irmão não teria morrido. Não é assim que nós pensamos? Que Jesus chegou atrasado, que Ele não me ouviu, que Ele não se importou com a minha dor. É como se nós não percebêssemos a presença de Jesus naquele momento. Mas não é que Jesus não está,
É nós que não estamos aos pés para entender muitas vezes o que Ele está fazendo. Você já se sentiu frustrado com Jesus? Eu já. Eu já briguei com Jesus. Por que você não me respondeu? Por que o Senhor não ouviu a minha voz? Por que o Senhor não fez o que eu pedi? Eu não estaria agora chorando, eu não estaria vivendo essa circunstância, eu não estava sofrendo. Meus irmãos, há uma mentalidade muitas vezes errada, que nós achamos que Jesus, Ele tem que fazer tudo o que eu quero, e na hora que eu quero. Agora, quando Marta foi e falou que Jesus não havia atendido o seu pedido, Jesus não estava lá. Quando Maria foi e fez a mesma coisa, mas Maria se ajoelhou aos pés de Jesus e entendeu que Jesus, Ele é poderoso para fazer. A questão é que se Jesus pode, não é se Jesus pode, é se Ele quer. E aí a gente fala, mas Deus colocou você por cabeça, não colocou você por cauda. Isso não existe. O que Deus nos colocou foi de joelhos. A vida cristã se anda de joelhos. A vida com Cristo se anda de joelhos. É no joelho que nós aprendemos a ouvir, a discernir a voz do meu coração e a voz de Jesus, a voz do inimigo e a voz de Jesus, a voz do que falam ao meu lado e a voz de Jesus, porque aos pés da cruz, como nós cantamos aqui, Ele nos atrai e ali Ele fala com algo que só o Espírito pode traduzir ao nosso coração. Porque aos pés de Cristo a gente encontra conforto, a gente encontra consolo, a gente encontra segurança. O que aconteceu ao ver a palavra aqui no verso 33 que nós lemos, que ao ver Maria chorando, lembre-se que no verso 32 Maria se colocou aos pés. E ali, talvez segurando os pés, talvez com a cabeça sobre os pés de Jesus, talvez molhando novamente ali, as lágrimas caindo aos pés, empoeirados na sandália de Jesus. E ela falou: Jesus, você não estava aqui. E a palavra diz que Jesus se agitou no seu espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus diz que assim como Ele e o Pai são um, Ele se faz um com você. Ele se faz um com aquele que crê nele, com aquele que se entregou, com aquele que vai aos seus pés, com aquele que se dobra, que chora aos seus pés. Isso significa que Ele vai fazer o que eu quero? Não. Significa que eu vou encontrar consolo. Consolo. Sabe o que acontece? Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós aprendemos como aquele homem leproso que foi até Jesus e disse assim: Senhor, melhor, aquele leproso se colocou aos pés. Se você for lá em Mateus 8, você vai ler isso no versículo 2. Ele se colocou aos pés de Jesus de joelhos e o adorando. Ele disse: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Senhor, se quiseres pode curar-me. Senhor, se quiseres pode resolver o meu problema. Senhor, se quiseres pode abrir porta de trabalho. Senhor, se quiseres, o Senhor pode curar minha enfermidade. Senhor, se quiseres, se quiseres, se quiseres, se quiseres.
Mas não é o que Ele quer. Eu não quero o que Jesus quer, eu quero o que eu quero. Não é assim? Então nós já vamos diante de Jesus com a nossa resposta. Nada errado dizer a Jesus o que eu quero. Quando Jesus foi diante do Pai, chorando em agonia, Ele disse: Pai, eu não quero ir para a cruz. Por quê? É terrível. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar disso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode dar outro jeito, o Senhor pode fazer outra coisa. Qual foi a resposta que Deus deu? Eu não quero. Eu quero que você morra, meu filho. E Jesus se levantou como? Consolado, confortar. Por isso, meus irmãos, não é o que eu quero, é nos submetermos à vontade de Deus. O que será que precisa? Jesus saiu dali e nós sabemos a história que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas às vezes Jesus quer ressuscitar alguma coisa dentro de nós. O amor, o ardor missionário, a fé, a alegria da salvação, a vontade de servir, a vontade de fazer a vontade de Deus. Eu não sei, às vezes Deus quer ressuscitar em nós, não é no sentido de trazer o morto à vida, mas é trazer aquilo que está morto em mim. Talvez o próprio amor pelo Pai, a alegria da salvação. Eu quero concluir com João 12, versículos 1 a 8, que diz assim: João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Vamos pular lá para o verso 7. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guardem para o dia do meu sepultamento, pois aos pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha o versículo 7 que eu li: deixe-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Meus irmãos, Maria nos mostrou o que é adoração. Aos pés de Jesus nós aprendemos o valor da adoração. Ali havia um banquete, um jantar. Marta fazia o que ela gostava, servir. O papo estava animado. Jesus talvez aproveitando ali para ensinar, porque Jesus sempre ensinava, até que a corajosa Maria irrompe aquele salão onde só tinha homens, e ela pega um vaso caro, de perfume caro, e quebra aquele vaso e derrama aos pés de Jesus aquele perfume, e chorando ela solta o véu dos seus cabelos e seca os pés de Jesus. Nós só entendemos o valor dessa atitude de Maria quando nós entendemos que Jesus é o bem mais precioso da nossa vida.
Aquele alabastro não era nada perante o Senhor dos Senhores. Tudo que Jesus havia feito por ela, não o fato de ter ressuscitado seu irmão, mas de ter salvado a sua própria vida, e a casa, aquele lugar se encheu com aquele cheiro forte daquele perfume. O amor que nasce aos pés de Jesus enche todos os espaços, ele se espalha por todos os ambientes, porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nossa vida deveria ser de uma maneira que em qualquer lugar que eu e você entrássemos, as pessoas sentissem um cheiro diferente, sentisse algo diferente, porque nós estávamos ali espalhando o bom perfume de Cristo. Adoração é oferecer o que você tem de melhor, o que você tem de mais importante, o que você tem de mais valioso. Adoração é você oferecer algo que lhe custe caro, algo que lhe custe, que você precisa ter desapego, que você precisa dizer: meu Cristo, meu Jesus, o meu Senhor é mais precioso que isso, é mais valoroso que isso, Ele merece isso, eu me entregue, o meu derramar e me colocar a seus pés. Adoração é quando eu tiro o meu véu, o véu que esconde talvez a minha tristeza, talvez a minha angústia, talvez a minha necessidade, mas ser transparente diante do meu Jesus. Adoração é reconhecer que eu não posso ir além do que os pés de Cristo, porque é Ele que me leva a outros lugares, é Ele que me leva aonde eu devo caminhar. Adoração é agradar ao Senhor e não aos outros, é responder a Cristo e não aos outros. O que nós podemos aprender aos pés de Jesus, o que Maria aprendeu. Aos pés de Cristo nós encontramos orientação, conforto, consolo, e aprendemos o valor da adoração. Ore ao Senhor enquanto nós vamos cantar uma música. Dizer que te amo, me amar. Dizer que preciso, me amar. Dizer que sou grato, me amar. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abre meu coração, amor.
grato, me derramar. Sei que és formoso, me derramar. Sei que te amo, me derramar. Sei que preciso, me derramar. Sei que sou grato, me derramar. Sei que és formoso, me derramar. Sei que te amo, me derramar. Sei que preciso, me derramar. Sei que sou grato, me derramar. Sei que és formoso. E aos teus pés, Senhor, que nós nos derramamos. Pô, meus irmãos, uma semana triste, difícil para todos nós que aprendemos a amar nossa irmã Cidinha, que tanto alegrava, né, a nossa vida. E uma das coisas que vai ficar marcado profundamente no meu coração é como ela amava Jesus e amava a casa do Senhor. A nossa irmã Cidinha veio a falecer, né? Essa semana que passou. E nós não vamos ter velório. Ela será trasladada ao Brasil. Mas o que fica na nossa memória é a serva fiel a Jesus, fiel em todas as circunstâncias. Ela podia fazer sol, fazer chuva, nevar, o que fosse, ela estava na casa do Senhor. Ela tinha alegria de estar aqui. Na reunião das mulheres, ela tinha um senso de humor, assim, era ela alegre, festiva, gostava de compartilhar, gostava de cantar, né? Cantar os hinos. E essa a imagem e a lembrança que vai ficar no nosso coração até o dia que nós nos encontrarmos na glória com ela. Meu pedido é que nós possamos estar sustentando a família em oração. A Rô, né? O Fúvio, o Fabrício, que está aqui conosco, o Jeffrey e todos os familiares. Que nós possamos mantê-los em nossa oração, pedindo que Deus possa derramar conforto, consolo, que palavras não fazem, mas o Espírito Santo é capaz. E antes de nós orarmos, eu quero também trazer à nossa memória quando nós orávamos pelo Fabrício, filho da nossa irmã Cidinha, que contraiu o Covid no Brasil, ficou numa situação muito delicada, né, entubado. E nós oramos por ele. Deus, na sua graça, ouviu a oração da igreja, não somente nossa, mas de todos, né, que oraram. E Deus quis, né? Deus olhou para o Fabrício e disse: sim, eu quero. E Deus o abençoou, e ele está aqui com a gente hoje. Vem cá, Fabrício, vem cá. Sentimos muito por conhecê-lo numa circunstância como essa, mas você sempre será e sempre é bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém. Infelizmente, né, dessa maneira que eu vim aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Se Ele quis assim, quem somos nós para ficar questionando?
né? A gente temos que dar graças em tudo, né? Que nem diz a palavra do Senhor. E era para mim vir aqui, eu teria de vir aqui por um propósito, que quando eu estava enfermo, igual a pastora está comentando, e pelas orações, pelo clamor, muita gente, amigos, pelos meus familiares, clamaram nessa hora e Deus ouviu. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Está em Tiago 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Então, muita gente orou. Não só a igreja do Brasil, onde eu congrego, mas a igreja da Argentina, do Chile, a igreja do Japão, aqui a igreja do Canadá, na África e a igreja dos Estados Unidos. E eu fiz um propósito com Deus. Quando eu recobrei a minha consciência, eu caí enfermo dia 16 de abril e só fui sair do hospital dia 15 de maio. Fiquei muito tempo em coma, e no começo muito difícil, foi bem no começo da pandemia, e eles não sabiam direito o que fazer, e pela misericórdia de Deus, pelas orações dos irmãos, eu estou aqui. Então eu venho agradecer e espero que Deus me dê graça para me cumprir aquilo que eu prometi. Pena que foi nessa circunstância, queria que minha mãe estivesse aqui, eu que vim aqui na esperança de levá-la de volta ao Brasil, mas quem somos nós para questionar? Deus não quis que fosse dessa maneira. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, não só pelas orações que fizeram para a minha salvação, pelo meu restabelecimento, mas pelo amor desprendido de vocês pela vida da minha mãe. Sou muito grato e louvo e sempre louvarei pela vida de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fique aqui, nós vamos orar com você. Meus irmãos, Deus tem muitas formas de responder a nossa oração. E aprove o Senhor responder curando você da sua saúde e curando a nossa irmã Cidinha, porque Deus a levou. E também uma cura. Não é verdade? Às vezes nós não entendemos, os propósitos do Senhor não são os nossos, mas Deus deu a vocês 83 anos, né? 83 anos de bênção, de vida, de compartilhar. Isso nós louvamos grandemente ao Senhor, viu? Então nós vamos estar orando com você, dando graças a Deus pela bênção que Deus fez na sua vida e pela bênção que Deus fez na vida da nossa irmã Cidinha também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Deus. Nós te adoramos porque o Senhor é eterno, é o Criador, é o mantenedor da terra, dos céus e das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada. E obrigado, Pai, porque é o Senhor quem dá a vida e quem tira a vida na Tua hora, nas Tuas circunstâncias e não nas nossas. Obrigado, Pai, pela vida do Fabrício. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor fez milagres na antiguidade e o Senhor faz milagres hoje e vai continuar fazendo milagres até o nosso retorno com o Senhor. Obrigado porque o Fabrício é um milagre. Obrigado porque através daquele período difícil o Senhor o restabeleceu e o Senhor tem um propósito para a vida dele, assim como de toda a família dele. Obrigado, Pai, porque o nosso viver e as provações que cada um de nós passamos, elas existem para te glorificar e para que a gente possa também abençoar a vida de outras pessoas, testemunhar a sua glória e o seu amor para outras pessoas. Que o Fabrício possa ser usado, Pai, como um instrumento, como uma luz, como uma lamparina em tanta escuridão que existe no mundo. Obrigado, Pai, porque é o Senhor, o Deus curador e o Deus que manteve a vida e restabeleceu a vida do Fabrício. Nós também te louvamos pela vida da nossa irmã Cidinha,
alguém tão amável e tão amada, alguém que também pelejou pela tua obra, abençoou outras pessoas, abençoou a tua casa e foi instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor esteja dando paz, esteja dando consolo para toda a família, familiares, que o Senhor esteja trazendo tranquilidade, ó Pai, e aquela tranquilidade que só o Senhor pode trazer em momentos tão difíceis e duros. Obrigado, ó Pai, pela vivência que o Senhor nos deu com a Dona Cindinha. Obrigado pelo que ela nos ensinou e como ela refletiu o teu amor. Ajude a todos nós também, ó Pai, para sermos uma bênção onde o Senhor nos colocar e na vida de quem o Senhor nos colocar, assim como ela foi para tantas pessoas ao redor do mundo. Obrigado, Pai. Console e traga um calor, um abraço caloroso que só o Senhor pode dar em cada membro da família, em cada amigo, em cada pessoa, Pai, que teve contato com ela. E use Fabrício, Pai. Use toda essa situação para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, te louvamos, ó Pai, e pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigada, meus irmãos, obrigada. Vamos cantar novamente essa música e nós estamos encerrados. Vamos ficar de pé e recebermos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Salvador, a quem nos dá a liberdade de nos colocarmos aos seus pés e derramarmos as nossas lágrimas e dele recebermos conforto, consolo, e o amor de Deus, o Pai, que enviou o seu Filho e nos atraiu para a cruz e nos perdoou, e a consolação, o conforto, o ânimo e a alegria do Santo Espírito seja com a sua vida, com todo o povo de Deus e com a família do nosso irmão Fabrício, Fulvio, Jeffrey, de uma maneira totalmente consoladora. Vão em paz e que o Deus da paz vos abençoe.